Mandou chamar o sobrinho dele para ajudar ele. O sobrinho foi na cidade e voltou com uma carreta cheia de sapatos novos que ele tinha comprado, diferentes tipos, tamanhos, de homem, mulher, jovem, criança e tal. E aí, os dois foram até a árvore mais frondosa da vila, que tinha assim, bem no centro da aldeia, cheia de galhos maravilhosos. E nesses galhos, eles amarraram os sapatos que eles tinham trazido. E aquela ficou sendo a tenda do aluguel de sapatos. Como é que as pessoas pagavam o aluguel? Bom, elas escolhiam o sapato, né, que mais se adequava àquilo que elas precisavam, que mais lhe cabia no pé, iam até a cidade, resolviam o seu assunto e na volta elas pagavam o aluguel. E o aluguel é que era o mais interessante. O aluguel era assim, ó. Terminado o dia, do dia em que a pessoa tinha voltado da cidade, quando todo mundo já tinha trabalhado, todo mundo já estava fresquinho, tinham tomado banho de riacho, quem tinha que lavrar tinha lavrado, quem tinha que colher tinha colhido, quem tinha que costurar tinha costurado, todo mundo já tinha feito seu trabalho. E aí todo o povo, então, se reunia em volta daquela grande árvore. E nesse momento, a pessoa que tinha viajado contava para o pessoal por onde os seus sapatos tinham andado. E esse era o aluguel. Então, pessoal, essa história, eu acho que ela é uma história que chegou para nós, ela é fruto de uma ideia concebida pelo grande escritor moçambicano Mia Couto, ela nunca foi escrita até onde a gente sabe, mas a ideia é muito linda, né? E eu acho que ela fala, por exemplo, da força que tem o compartilhamento das experiências que as pessoas viveram. E foi isso que a gente pensou em fazer hoje. Tá? A gente pensou, então, de organizar uma roda mesmo, tá? Em que cada uma de vocês pudesse, assim, brevemente, 2 minutinhos, dar uma notícia da atividade que postou. Tá? Dá uma notícia, ou fazer um convite, ou de repente algumas atividades que têm uma pequena cantiga, ou que tem um movimento de mímica, ou que tem algum refrão, enfim, poderia ser compartilhado também. Ou talvez vocês prefiram dizer qualquer outra coisa que tenham vontade de colocar nessa roda como sinal, como símbolo, como significado da experiência de vocês ao longo dessas semanas em que ficamos juntas aqui, tá bem? Então, eu passo a bola agora para a Diana, que vai falar um pouquinho do acervo, depois a Luciana vai dar mais alguns toques em relação ao que a gente gostaria de ouvir de vocês, e aí vocês já podem, então, ir meio que se inscrevendo para falar, levantando a mão, e aí a gente vai fazendo uma lista de uma ordem, não é? Para que a gente possa, para que a gente possa conversar ao longo dessas horas que temos juntas aqui, em volta dessa nossa grande roda, no meio da nossa aldeia. Tá bom? Diana. Muito obrigada, Prof. Gilca. Boa noite para todas e todos e todas as pessoas aqui presentes. Bom, antes de eu passar aqui para a atividade mesmo, para mostrar como é que o acervo funciona e para que vocês tenham oportunidade de ver as suas atividades ali, né? Algumas pessoas escreveram durante a semana, ainda não vi, já vi. Escreveram até pelo Instagram, já vi minhas atividades, obrigada por terem aceito, não sei o quê. O acervo, de fato, ele ficou muito lindo, muito completo. Eu gostaria de falar que eu ainda não contribuí com o acervo, porque eu não trabalho diretamente nem com crianças, nem em sala de aula. Mas eu fui convidada para dar uma palestra para um grupo de estudantes aqui da Quarta Colônia de Imigração Europeia. Eu moro no Rio Grande do Sul. E eu já andei olhando e já peguei algumas atividades de lá. Eu achei assim incrível, não apenas pela atividade em si, mas porque a gente se permite parar um pouco e pensar como é que essas crianças vão receber as atividades, como é que a gente pode também ser mais criativo no nosso dia a dia. Então, eu já aproveito aqui e super agradeço vocês pela generosidade, como a professora Gilca falou, né? De contribuir, né? Já me trouxe várias ideias,
de atividades que eu posso fazer. Eles não são crianças migrantes, eles não são crianças refugiadas, mas são adolescentes interessados nas questões migratórias e de refúgio também. Então, já vou aproveitar e conversar com eles sobre isso. Nosso acervo, pessoal, vocês receberam ali o link para contribuir diretamente com o acervo, então talvez vocês não tenham acessado como tal ou navegado pela página, tá? Nós temos aqui a nossa página infânciasprotagonistas.unb.gov.br, tá? Quando vocês acessam ela, isso aqui vou mostrar o caminho para vocês mais para frente, se quiserem continuar contribuindo, né? Vocês vão entrar aqui em infânciasprotagonistas.unb.com.br, vai aparecer a informação normal aqui da nossa rede. Como é que vocês vão ter acesso ao Servo? Ai, Diana, eu quero contribuir novamente e tal, quero ver as atividades que vão sendo propostas e ver se alguma se enquadra na proposta que eu preciso por aqui. Então, vocês vão ir aqui, materiais educativos, acervo colaborativo, e na parte de acervo colaborativo, vocês já vão poder, logo de entrada aqui, contribuir da forma que vocês já contribuíram, né? Com um título, bom, aqui primeiro o nome, né? O teu nome, e-mail, nacionalidade, cidade e tudo mais. Assinando aqui se gostaria que aparecessem essas informações ali na página do acervo ou não. O título da atividade, selecionamos se vai ser um jogo, uma canção, uma dinâmica, esta parte é importante para depois a gente conseguir filtrar, né? Ter um acesso mais direcionado. Eu quero um jogo para minha atividade de sexta-feira lá com as crianças, então talvez seja mais interessante. Igual o público-alvo, que nem todas as atividades são válidas para todas as crianças, né? São fáceis, talvez, também. Uma breve descrição da atividade, que é aqui onde a gente tem que caprichar, né? Descrever o máximo que der, porque vão ser outras pessoas que vão ler e que vão propor a atividade na sua sala de aula, então talvez a gente precise explicar melhor, né? Os materiais necessários, caso a gente precise de algum em especial, e uma referência ao link. Tem um vídeo no YouTube que mostra direitinho como é que é a música, como é que é o movimento, em caso de que exista, e enviar, tá? Pronto, enviei. A gente faz uma espécie rápida de curadoria aqui, né? Que seja de acordo, né? Que seja de fato uma atividade e postamos aqui no acervo. Vocês vão ter acesso aqui onde diz acesse o acervo aqui. Aqui estão as atividades que vocês foram enviando, tá? E junto às atividades de outras pessoas da rede também, e vão estar daqui para frente todas as atividades que as outras pessoas, ele agora é um acervo aberto, né, público, vão ir contribuindo e colaborando, tá? A gente pode filtrar, estão todas aqui, ó, uma escola imaginada, todas as pessoas contam e importam, né? Trem das culturas, mapa das raízes, são todas atividades que vocês propuseram como atividade avaliativa aqui da oficina, tá? Temos, como a professora Gilca falou, 58 atividades, um número bastante interessante. Eu sou professora da educação infantil. Vocês vão poder vir aqui filtrar, tá? Eu quero creche educação infantil de 0 a 5 anos e eu quero que seja não sei, um conto ou história. E aqui vocês vão selecionando e vai aparecendo as atividades que outras colegas ou colegas propuseram aqui. Então, por exemplo, todas as pessoas contam importa, mapa das raízes, a gente consegue ler aqui a explicação, a descrição, os materiais, tudo certinho. A pessoa aqui colocou até o link do YouTube. Muito bem. E aí vocês podem fazer o mesmo caminho, é a combinação que melhor, o que vocês estiverem precisando, o que preferirem. Ensino fundamental. Aqui, vou pegar o ensino fundamental, aí só tem um, né? Escrevamos de sonhos, né? Vocês vão poder ir fazendo as combinações que vocês preferirem. O público em geral, que é onde vão ter todas as que a gente
vocês enviaram no decorrer da semana, tá bom? Então, esse acervo, ele vai ficar público, vocês vão conseguir, fazendo o caminho que eu mostrei aqui para vocês, materiais educativos, continuar contribuindo. Estão aqui, ai, me lembrei de uma atividade muito boa, semelhante a que eu li aqui, vou deixar. Você volta aqui, contribuir com o acervo, e vão de novo aqui na parte do formulário, onde vocês vão poder, então, conversar, contar, né, narrar a atividade que vocês gostariam de propor, sempre lembrando, então, que são atividades lúdicas, de acolhimento, pensando nas crianças migrantes e refugiadas, crianças e adolescentes, que vocês já aplicaram, já ouviram falar, tá? Gostaria, então, mais uma vez de agradecer por essa perspectiva, né, de trazer essa atividade de acolhimento que vocês conhecem, que vocês já experimentaram, para que outras pessoas em diferentes cantos do Brasil e até do mundo possam acessar e acabar aplicando também. Eu acho esse espaço, essa interação muito, muito necessária e muito, muito importante, né? Acho que agora, então, a professora, podemos abrir aqui a nossa roda de conversa. Tá? Oi, pessoal, boa noite. Vou pegar a bola então da Diana aqui, agradecendo também por essa apresentação, né, tão detalhada e agradecendo a Diana, a Isabela, que está aqui nos bastidores, que foi quem conseguiu concretizar esse sonho. Nós somos um coletivo, né, uma rede, essa ideia de entrelaçamento da rede. Isso começou com um sonho há 2 anos atrás, de promover, de tentar fazer uma plataforma, um acervo colaborativo, como dar forma a isso. E inicialmente a gente até tinha pensado de repente num aplicativo, como fazer, e aí a Bel falou: olha, o próprio site pode contemplar, e como tem tantos outros conteúdos no site, a Isabela conseguiu concretizar isso e dar essa forma que nós estamos muito satisfeitas, ainda mais agora vendo que ela tomou vida, né? Ela nasceu, foi aquilo que a gente colocou lá no Instagram, né? Foi um sonho que começou a ser realizado com vocês agora. Já estou vendo que tem algumas pessoas inscritas, é isso mesmo. Pessoal, se vocês levantam a mão, já fica numa lista ali por ordem, daqui a pouquinho a gente já vai passar a bola para vocês, tá? Então, só vou fazer aqui um panorama rápido, agradecer a Gilca também, parceira, todas as colegas que estiveram na semana passada, a professora Viviane, que está aqui com a gente também, a Cecília, a professora Catarina, enfim, e vocês todas que estão acompanhando aqui desde o início, né? Bom, as resistentes aqui no nosso quinto encontro. Eu estava longe, mas assisti depois do encontro, muito bonito também. E vamos pensar por onde nossos sapatos andaram, né? Como a gente trabalha? Nós somos professoras, nós somos educadoras e somos pesquisadoras também, né? Então a gente foi olhando esse acervo e a gente começou a pensar uma porção de coisas, né? Então, assim, nós queríamos trazer algumas umas pontuaçõezinhas bem rapidinhas para vocês. O seguinte, a questão da assinatura, alguém até colocou aqui no chat, eu não sei se eu assinei. Disponibilizar ou não a assinatura fica a critério de cada pessoa. Por que que nós pensamos em colocar essa possibilidade? Porque a ideia é que vocês possam, de repente, fazer contatos entre vocês, sabe? Nossa, eu vi uma atividade tão legal de uma colega lá de Roraima, uma colega do Paraná, e aí eu vou falar com ela e vou propor uma parceria, quero entender melhor como é, manda um e-mail, né? Mas quem não quiser divulgar, não tem problema também, tá bom? Outra coisa que também está aparecendo é que tem atividades em espanhol, que é super legal, né? A gente não colocou uma restrição de idiomas, então pode ser escrita em espanhol, de repente vai aparecer em francês, em portunhol, não tem problema. São nas línguas que a gente consegue, né? E o importante é comunicar. Uma das coisas que nós pensamos, assim, qual é a ênfase que a gente está dando nessa oficina desde o início, né? Qual é o nosso diferencial como rede? Nós somos uma rede interdisciplinar, temos colegas de várias áreas,
Mas o nosso diferencial é que a gente acredita na possibilidade de integração pelas linguagens artísticas. Então, é muito bonito ver como vocês trazem a música, a dança, a contação de histórias, a pintura, quer dizer, uma série de atividades. Nós queremos, inclusive, incentivá-las, né, a ir mais fundo nisso, assim, porque é muito bonito. E é como a Diana falou, né, é muito inspirador. Realmente, a gente está muito feliz com os resultados que já estão aparecendo. Então, ontem eu já fiz propaganda, nós estamos tendo a Semana Universitária da UNB, tivemos uma mesa da cátedra Sérgio Vieira de Mello, eu não sei se todos sabem, né? Todas sabem, a cátedra é uma cátedra da Acnur, que é voltada para as questões de refúgio e imigração. Então, tivemos uma mesa durante a manhã toda com vários projetos da cátedra. Eu já fiz propaganda do nosso acervo colaborativo, brilharam os olhinhos de todo mundo lá. A Ana Rita, que está aqui com a gente, conheci pessoalmente ontem lá nessa mesa. Uma das coisas que a gente queria também salientar, pessoal, tem algumas atividades que estão vindo que são super interessantes, mas que não estão enfatizando exatamente qual é o diferencial de integração de imigrantes aqui, sabe? Às vezes é uma atividade muito legal, mas assim, qual é, digamos assim, tá, o que que faz com que essa atividade ela seja específica para esse contexto? Ela, é como diz a Diana, ela pode ser utilizada em outros contextos, mas como é que ela pode nos ajudar particularmente? Porque senão é isso, podia ser qualquer atividade lúdica, artística, mas não. Nós estamos pensando no contexto migratório. Então não é só cantar uma canção com todo mundo. Como é que a gente vai de fato promover o acolhimento e a inclusão com esta canção? Então também, né, para todo mundo pensar, até para a gente está levantando uns pontos aqui para o debate, né? Outro ponto que nós pensamos também é assim, às vezes a gente tem atividades super bacanas para nós pensarmos também como é que o protagonismo infantil é evidenciado ou pode ser evidenciado nessas atividades. Ah, eu canto uma canção e aí eu peço para as crianças me dizerem: você conhece uma canção parecida? No seu país tem alguma canção? Ó, já junta a questão da inclusão com o protagonismo, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, para a gente também juntar esses elementos que nós fomos procurando desenvolver, aperfeiçoar e debater entre nós aqui, né, ao longo dessas 5, 6 semanas agora, né? E aí tem uma questão também que a gente debateu, que é uma coisa que nós também temos refletido, e tem uma professora com quem eu estudei há muitos anos atrás, que ela se chama Suzy Platiel. Infelizmente, ela não tem nada traduzido no Brasil. Ela trabalhou muitos anos na Guiana Francesa. E é uma contadora de histórias e uma ouvidora, como a gente sempre é também, né? Quem conta, ouve também. E ela diz assim: a, as histórias, a gente tem que cuidar para não instrumentalizar a história, né? A história, ela tem uma força por ela mesma. Ela tem uma poética, ela tem uma beleza, ela tem uma estética, ela já é uma obra, né? Então, tomar esse cuidado de não instrumentalizar a história, conta a história, e claro, a gente pode fazer N atividades, nós trabalhamos muito com isso, vamos desenhar, vamos pintar, vamos cantar, mas que a criança jovem não se sinta compelida, eu terei que desenhar essa história depois. De repente, assim, é para desenhar, mas eu quero desenhar outra coisa. Eu quero desenhar o que aconteceu depois da história. Eu quero desenhar a minha própria história, né? Também sempre deixar essa margem e aí entra o protagonismo de novo, né? E uma outra coisa que eu falei ontem à noite, até num outro debate que teve, tá tendo muita programação aqui na UNB, que são as rodas de conversa, que a gente adora, né? A gente está aqui, né? A gente vai abrir agora. Em 1 minuto eu tenho. A gente começou 7h30, a gente combinou de começar a roda de conversa. Mas cuidar também para que a roda de conversa não seja o único fim, o meio e o fim. Vamos ver se eu me faço entender. Eu tenho filhas, né? Tenho filhas adolescentes, enfim. E eu vejo assim elas reclamarem muito de muita roda de conversa na escola. Vamos conversar sobre
a mudança climática, vamos conversar sobre preservação, vamos conversar sobre racismo. Em que medida a conversa só ela é suficiente, né? E eu acho que o que a gente está defendendo aqui é que nós podemos praticar, nós podemos experimentar esses temas com os nossos corpos, com as nossas vozes. Olha, semana passada vocês cantaram, na outra semana, aquela canção do povo Krenak, né? Maravilhosa. Então, a gente está experimentando com a nossa voz, com o nosso corpo, ser outras também, entrar em outras culturas, dialogar, ter contato com outras culturas. Então, assim, é um pouco para a gente refletir também, né? Para não intelectualizar demais. Enfim, tem espaços para isso, mas como é que a gente pode praticar? O que a gente está defendendo é vamos praticar mais também, né? Enfim, vamos abrir a nossa roda então, já temos 2 inscritas, vocês vão se inscrevendo, vamos ver se todo mundo entendeu como é que se inscreve. É assim, ó, tem nos React, tá? Aparece se vai ou nos 3 pontinhos. Se não está no menu embaixo, aparece nos 3 pontinhos, React, e o símbolo é um coraçãozinho. Aí, se vocês forem lá, vocês podem levantar a mão, Raised Hands, tá? E aí vocês podem levantar a mão, vai aparecendo na lista ali, aí fica numa ordem fácil. Como é que nós pensamos? A princípio, são 2 minutos para cada pessoa para dar tempo de todo mundo falar. Como nós não somos muitas hoje, de repente dá tempo até da gente retomar um pouco, né? De trazer, lembrando sempre que o chat vai estar aberto também, tá bom? Podemos dar a largada, então. A Juliana chegou em primeiro lugar hoje aqui, né? Chegou cedinho. Então, ó, tem uma questão no chat ali, deixa eu ver. Vou ver aqui. Tá. A Vivi coloca, né? Se é possível editar a atividade do acervo, ou mandar uma segunda versão solicitando substituição? Acho que sim, Vivi. É uma boa questão, né? Talvez a nossa especialista Bel possa falar melhor. Eu acho que vocês não conseguem substituir, porque já está lá, mas acho que vocês podem preencher outra e escrever ali, fazer, de repente, na própria descrição, essa atividade, peço que essa atividade substitua tal, né? Porque a gente sempre lê. Por que que nós pensamos nisso? Que é a única, como a Diana falou, pequena curadoria que a gente faz, para evitar, né, gente? A gente sabe que a internet é maravilhosa, mas ela é um mundo também que tem de tudo. Para evitar que alguém ponha uma atividade ali que, né, possa não ser tão adequada para o nosso público, então a gente dá uma olhada e aí a gente não faz edição nenhuma. No máximo, assim, se não for adequada, a gente vai devolver para a pessoa e dizer, olha, essa atividade não é adequada para essa proposta. Mas isso, assim, não aconteceu, tá? Teve uma atividade só que nós recebemos que não era uma atividade, era uma descrição de um espaço. Muito legal, um espaço de acolhimento, mas não era uma atividade. Então, mas foi a única coisa. E que a gente agradece também, né? Mas é uma outra abordagem. Então, vamos lá. Juliana, a palavra está com você. Aí, quando faltar uns 30 segundos, eu só vou te dizer, ó, Juliana, se você puder concluir, tá bom? Então, vamos lá, gente. Sejam bem-vindas. Obrigada, mas eu vou ser bem breve, pelo que eu entendi, é só para explicar mais ou menos a ideia, né? Então, eu utilizei como referência esse livro da minha colega Jorgelina Talei e da Renata, que é Poemário da Fronteira, né? Que é um livro bem interessante, e ele é fruto de um projeto de pesquisa que eu participei também em uma escola, né? Hoje eu estou na URGS, mas eu trabalhei na Unila como professora e morei 40 anos da minha vida, é a primeira vez que eu moro no Rio Grande do Sul, morei 40 anos da minha vida em Foz do Iguaçu, no Paraná, né? Sou de lá, desse lugar de fronteira, né? Dessa tríplice fronteira, e nós realizamos vários trabalhos com essa escola, de onde nasce o Poemário de Fronteira, publicado pela Jorgelina e pela Renata, né? Então, o que eu pensei quando houve a proposta foi em algo que pudesse acolher, né, essa literatura e esse livro. Então, eu coloquei aqui que, primeiro, né, sempre quando a gente vai fazer um acolhimento com as crianças, hoje eu não trabalho mais com crianças, mas tenho uma experiência de longa data com crianças, né, só com a formação de professores em algumas atividades que a gente visita as instituições.
E aí nós pensamos que primeiro a gente sempre começa com uma roda, né, de conversa, que elas se apresentem, que elas falem sobre, né, quais são suas línguas aí, né, as línguas que elas conhecem, quais línguas elas já ouviram, quais circulam pelo seu bairro, pela escola, né, porque isso faz parte do dia a dia, em especial nas regiões de fronteira, e mesmo as que não são, porque nós temos hoje um misto, né, em todos os espaços. E aí depois, né, é que eu apresento, e aí a professora, né, quem está fazendo a mediação, a docente, enfim, a educadora, apresenta o livro, né, eu sempre gosto de trabalhar com o livro, mas dá para também digitalizar, trazer algumas imagens, trazer a poesia que ela escolheu, né, citar o livro e trazer a poesia que ela escolheu em um cartaz, né, em um grande cartaz para as crianças menores, né, se ela estiver trabalhando com crianças pequenas. Eu coloquei uma faixa etária de 6 a 12 anos, entendendo que a gente pega a fase do letramento, mas também aquela que já produz escrita, já produz texto, já interpreta e reinterpreta esses textos também, né? Então eu escolhi esse Brincar na Fronteira, que é um dos poemas do livro, contaria a poesia toda, né? E a poesia ela é bem interessante porque ela traz várias questões. Então, ela fala sobre as questões da música, da brincadeira, daquilo que circula nas diferentes culturas dessa fronteira, que é a árabe, que é a indiana, que é o espanhol, o paraguaio, o argentino, né, o Brasil, enfim, já que a tríplice fronteira ela tem muito de tudo isso, o chinês, o italiano, né? E aí, depois de contar de ler, né, a poesia para esse grupo de crianças, aí a questão seria identificar que palavras eles já conhecem, que comidas eles conhecem, que brincadeiras eles conhecem, montar com eles um quadro, então, uma lista daquelas que eles conhecem ou quais eles conhecem em outra língua também, né? Que eles tragam esses elementos. Então, seria um mural de novas palavras, para que essas palavras fiquem expostas, circulem também entre eles, e eles ampliem o seu repertório, pensando nesse trabalho de fato com o portunhol, que é aquilo que a gente tem defendido muito, né? De trabalhar o portunhol, a mistura de todas as línguas, não ter um certo e um errado, né? E desmistificar um pouco isso da vergonha que eles têm também, né? De falar outras palavras, de falar uma palavra diferente, de se comunicar na outra língua. E aí, depois de montar esse quadro, eles poderiam, né, se são os maiores, até criar outras poesias, ou a gente criar uma estrofe conjunta sobre, né, com as palavras que apareceram ali no nosso mural, né? E aí, para a atividade, a gente precisaria do livro, papel graft, né? O poema, seja pelo livro ou seja a partir de um cartaz. E aí eu coloquei lá também o link do livro, né? Onde que ele pode ser acessado, enfim, né? Adquirido por quem tiver interesse. Mas é um livro bem interessante e ele tem muitas poesias, então ele tem repertório, né? Para muitas outras atividades também. Então seria isso. Juliana, Muito bom, Juliana. muito Fala, legal. Gil. Eu queria só que tu dissesses o título da atividade. Eu acho que era legal vocês dizerem, não só porque o Ah, teu tá, título é muito interessante, tá. né, pela coisa do portunhol, também porque aí todo mundo pode encontrar mais fácil a atividade ali Isso. depois. Até coloquei ali que eu não sabia se tinha assinado, mas está assinado direitinho. Las Línguas da Fronteira. Uhum. Muito legal. E ali na atividade está o poema também, né? Que é super, Isso, super. coloquei ele inteirinho, Brincar na Fronteira, para ter essa, né, para conseguir compreender o começo, meio e fim da atividade. Muito Muito. bom. Nossa, eu ia dizer que é tão bom ouvir, né, a pessoa, porque a gente leu a atividade, né? E aí tão bom te ouvir explicando que é justamente essa nossa ideia hoje. Então, pessoal, é isso. Podem fazer como a Rejan, a Juliana, né? Explicar a atividade, mas assim, eventualmente, eu não cheguei a colocar uma atividade, mas eu queria comentar outra coisa sobre o curso, queria dar uma sugestão, queria falar alguma experiência pessoal, tranquila, tá? E dizer que a Rejane está falando, né, que vai estar aqui a Secretaria de Educação na Comigrar, então amanhã à noite começa a segunda Conferência Nacional de Migrações para debater a política migratória. E nós estaremos com as crianças no sábado e no domingo, com voluntários de várias áreas. Quem tiver aqui por Brasília, vai lá na Faculdade de Educação nos visitar, que vai ser um prazer recebê-las. Rapidamente, então, já passamos para Ana Sarzedas. Ana. Olá, boa noite. Muito obrigada por tudo o que trouxeram até agora. Aqui tem sido uma aprendizagem muito boa.
Eu queria colocar uma questão, mas a Viviane há pouco já a colocou no chat e a Luciana já respondeu sobre a possibilidade de editar as nossas propostas de atividades, porque realmente eu coloquei 3 propostas que podem ser aplicadas em diversos contextos, mas eu escolhi-as porque pensei que poderiam aplicar-se neste contexto de acolhimento. No entanto, não é óbvio, se calhar não é claro em que medida é que elas se enquadram nesses contextos. Duas atividades têm mais a ver com a expressão corporal. Uma intitula-se Mão de Flor e é fazer uma roda em que as crianças estão de olhos fechados e quando o professor ou o adulto Meu amor, eu pede, sei, calma, eu já. pede para abrirem as mãos, as crianças abrem as mãos e os braços muito lentamente durante 1 minuto, ao fim do qual o professor diz que acabou o tempo e as crianças abrem os olhos e veem a posição em que têm as mãos. Portanto, a ideia é chegar à abertura simultânea, fazer esse gesto em simultâneo e partilhar também o que as crianças sentem. Ou seja, é uma atividade curiosa porque há um grande silêncio durante a atividade e isso pode também estimular a concentração e a sensação de que todos estão na mesma situação. Aí a linguagem não é um problema, não é? Estão todos em igualdade de circunstâncias. Mas eu também queria partilhar, além depois também posso comentar as outras 2 atividades, mas queria partilhar um princípio que eu acho que é muito, muito importante e que também nem sempre é óbvio para todas as pessoas com quem eu falo e que trabalham com crianças e jovens, que é a importância de nós próprios professores, passarmos pela atividade, pelo exercício antes de apresentarmos às crianças, porque faz toda a diferença sentirmos as dificuldades, as hesitações, as questões que nos surgem quando estamos a desempenhar esse papel, por exemplo, nesta atividade que eu acabei de descrever. Uh, e e eu, quando falo com colegas, tento sempre perguntar se já experimentaram determinada atividade, porque há pessoas que se entusiasmam muito ao ver uma atividade e dizem, vou já fazer na próxima aula. E eu assim, não, tenta primeiro, vamos fazer todas juntas aqui, ou vamos praticar primeiro para que passemos por esta provação. Às vezes parece-nos muito interessante solicitar um exercício ou uma atividade às crianças, aos jovens, e depois, quando passamos pela atividade, sentimos: espera, isto se calhar é realmente difícil, é exigente, é preciso alguma sensibilidade, é preciso algum cuidado. E depois, quando estamos, digamos, a orientar ou a liderar, tendo passado já pelo exercício, eu penso que a atividade corre muito melhor. Portanto, queria aqui partilhar essa ideia. Por exemplo, e agora falando, só para terminar, numa outra atividade que propus, se calhar para jovens, para crianças mais crescidas, que é contar a rotina pela qual se passou até àquele momento da aula, em que estamos com um par, e contar a rotina pode ser de trás para a frente ou de frente para trás. Portanto, desde aquele momento em particular, eu antes de estar aqui contigo, eu fiz uma viagem de autocarro até à escola, e antes da viagem eu fui a pé de casa até à paragem do autocarro e contar a história assim, ou pode ser pela ordem normal, consoante o que for mais adequado na altura. E, por exemplo, como professora, eu preciso de fazer em casa primeiro esse exercício comigo mesma ou com outra pessoa que eu tenho em casa para sentir qual é a dificuldade de contar a história de trás para a frente e de frente para trás, por exemplo, ou o tipo de vocabulário que vou usar.
e não ocupo mais tempo. Obrigada por me ouvirem. Excelente, Ana, muito bom. Olha, em relação ao que você falou de editar a atividade, eu acho que não é necessário editar a atividade. Às vezes, é só pensando nessas atividades que são maravilhosas, nós lemos, né, que você colocou. Talvez colocar como uma observação, olha, isso a gente pode, por exemplo, se a criança não fala o idioma, né, tem que contar o que ela fez. Como é que ela poderia contar se ela não fala o idioma? Por exemplo, ela pode contar por gestos, né? É isso, assim, Sim, como é que. Para a gente até se exato. perguntar, nesse contexto específico, porque nós temos vários contextos, e essas atividades certamente. E uma coisa, assim, duas coisas super importantes que você traz, né? Uma, nós não trabalhamos só com imigrantes, a gente trabalha num contexto de inclusão, de integração, e a participação, o exercício anterior de nós adultos, professoras, educadores. Isso é fundamental. Eu diria até nós, no nosso grupo, nós fazemos junto com as crianças. A gente entra na roda, né? Mas às vezes os adultos não se sentem tão confortáveis, mas é muito importante fazer antes. Muito bom, Ana, muito bom te ouvir mesmo. Obrigada pela colaboração. Vamos lá, então. Ana Luísa. Oi, gente, boa noite. Eu não tô. Deixa eu ver. Eu não tô me vendo aqui ainda. Acho que tá aí, tá. Eu fiquei pensando também com a fala da Luciana, que eu fiquei. Será que eu edito? Porque eu não sei se eu coloquei de maneira clara. Eu coloquei assim. Eu propus uma brincadeira, que na verdade é um jogo que eu não lembrava, que eu conhecia, que eu fiz semana passada na Casa Bom Samaritano com crianças migrantes. E eu achei uma experiência, assim, eu tô indo com outras colegas, e aí foi uma colega que propôs que a gente fizesse essa atividade, e aí a gente fez. E aí quando chegou lá, eu lembrei que eu já tinha conhecido, porque quando eu estava dando aula na escola, uma criança me ensinou, a gente estava fazendo uma outra atividade lá na educação física, que eles estavam usando o bambolê, e aí ele pediu para a gente levar o bambolê para a sala para ele me mostrar essa brincadeira, e a gente fez a brincadeira juntos. E aí eu fiquei com ela na cabeça e eu quis colocar ela aqui. É, que é em uma roda, todos de mãos dadas, aí o bambolê começa no corpo de alguém, né, pendurado no corpo de alguém, e aí tem que passar esse bambolê pela roda, até ele voltar para a pessoa que começou com ele no corpo. E aí depois pode inserir outros bambolês e fazer, e aumentando o grau de dificuldade. Mas eu escolhi colocar essa atividade, e aí eu acho que eu coloquei, talvez tenha ficado assim, né? A atividade, e eu poderia ter explicado melhor. Eu acho que é interessante para trabalhar com esse público, porque o que eu observei na Casa Bom Samaritano foi que, primeiro, não tinham duas crianças com a mesma idade. Tinha crianças de 4 anos, de 6 anos, de 8, de 10, 11, 12. E a gente, né, que éramos 3 adultas. E a gente fez todo mundo junto na mesma roda. E todo mundo se divertiu da mesma forma e promoveu uma integração que eu acho que é muito importante. Então, eu acho que isso é um pró dessa atividade. E uma outra coisa que eu acho muito interessante é que a gente chega, é muito importante ter uma dinâmica ali para aprender os nomes, mas também criar um ambiente favorável, que às vezes é difícil em um primeiro encontro, logo no começo. E então brincar junto com eles de coisas que divertem é muito importante, né, para criar esse clima. Então eu gostei muito da recepção que a atividade teve, eles não queriam parar de brincar. E aí isso lembrou eles de outras brincadeiras de roda que eles mesmos faziam. Então acho que por isso que eu trouxe essa atividade. Deu para entender? Gilca, quer comentar em relação à Ana Lu? Eu sou muito próxima a ela, é melhor você comentar. O microfone, Gilca. Gilca, o microfone ficou Seu fechado. microfone está fechado, Gilca.
É justamente isso. Eu estava com um problema técnico aqui entrando e saindo da reunião, porque eu estava sem câmera e sem vídeo, não estava conseguindo abrir, então só consegui pegar o finzinho. Vou ficar te devendo essa, Ana, mas assim, só a tua alegria, assim, a tua vibração de curtir o sentimento assim de brincadeira das crianças já foi lindo de ver, tá? Eu acho que Mas assim, a ó, gente eu estava vendo, assim, eu olhei com todo carinho, né, todas as atividades, mas são tantas Anas, né? É o nome mais presente, assim, que agora que eu não estou conseguindo identificar, mas assim, adorei te ouvir falando, embora eu não tenha pegado a tua fala ainda toda. Vamos lá, tem as Anas e tem as Lucianas, tem as Diana, tem a Juliana. Isso aí. Ana Lu e pessoal, eu acho que o legal e a nossa proposta já está se concretizando, que é nós também entendermos, né, como é que vai funcionar esse acervo também, né? A gente está criando juntas, essa é a beleza da coisa. Vocês estão aqui botando a mão na massa junto com a gente. Então a gente trouxe essas ideias para nós mesmas irmos amadurecendo. Eu acho que quanto mais evidente estiver, olha, essa é uma atividade que pode ser feita com o público em geral. Por que que ela pode ser adequada para fazer com crianças imigrantes também? Eu acho que talvez seja esse o nosso ponto. Talvez isso pudesse estar até lá no formulário, né? Que a gente não pensou nisso, né? E Ó, agora eu lembrei de uma coisa, Lu. Agora eu lembrei de uma coisa. Ao escutar, que eu só consegui escutar o finzinho da fala da Ana agora, né? Em muitas atividades, eu não lembro, não sei se é o caso da tua, muitas atividades, embora não explicitassem por que que elas podem contribuir para o acolhimento de crianças migrantes, a gente sabe que só, às vezes, por criar um clima enfim, de as crianças estarem à vontade, né, brincando, aquilo ali já contribui para o acolhimento, né? Mas é a questão de talvez isso ficar ainda mais explícito, não é? E é uma riqueza, é uma riqueza. Eu cheguei a é, colocar a questão da comunicação verbal, mas é assim, eu não coloquei, acho que da forma que é interessante que esteja no site, né? Porque pensando assim, que a gente quer que outras pessoas de fora da rede acessem o site e a gente quer que esse diferencial do acervo seja explícito ali. Então, talvez seja legal uma abinha mesmo. Mas podemos pensar como aperfeiçoar a própria ficha, né? Que a pessoa preenche no formulário também. Acho que é isso, né? Porque assim, nós temos um acervo, né, considerável de atividades lúdicas que existem, livros publicados, sites e tal. O que que são atividades que se prestam, né, com mais evidência para a questão da inclusão, né, do acolhimento? E por quê? Então, eu acho que é um pouco isso que nos deixa também, assim, né, que nos move a todas aqui nessa oficina. E ali colocaram no chat, Ana Lu, que você falou, né, eu aprendi com uma criança. Essa é uma proposta nossa, a gente sempre está querendo aprender com elas também e deixa isso muito evidente, né? Então, quando ela fala, é porque é isso, está sempre presente, a gente leva o que aprende com a criança também. Mas vamos lá, tem aqui na mãozinha levantada um iPhone, que não tem o nome da pessoa, então o iPhone está com a palavra. Vou passar a bola. iPhone sou eu. iPhone sou eu sou Ana Maria. Eu não mudei lá a denominação. Eu atualmente eu sou artista plástica, eu não estou na educação formal, mas eu trabalho com aulas de pintura, aulas de artesanato, e por um tempo eu fiz um voluntariado na Casa Bom Samaritano e trabalhei com alguns venezuelanos, né? Eu postei 2 atividades no site e não fiz nenhuma conexão realmente com o trabalho de conscientização, né, ou trabalhar a criança migrante. Mas eu acredito também nessa outra coisa que você falou, de que toda atividade lúdica, ela traz, né,
a criança, ela se organiza no espaço, ela aprende, ela ensina, brincando. A brincadeira é a forma como a criança entra com seriedade em relacionamento com a realidade, né? Então, eu acredito muito nisso. E eu fiquei muito encantada com o curso todo. Uma amiga me falou, a Milena, que trabalha na Casa Bom Samaritano, e eu falei, eu quero participar. Apesar de não estar trabalhando agora com esse público, né? E eu fiquei muito encantada com vocês, porque eu vi uma seriedade e um amor por essa causa, né, tão importante que é a migração, as pessoas, né? Na verdade, a causa são pessoas, né? Então eu vi assim vocês com esse cuidado, esse amor pelas pessoas, e isso me interessa muito. A segunda coisa que me interessou muito, que me deixou muito contente com o trabalho de vocês e a proposta é essa partilha, né? Como vocês estão abertas a partilhar, né? Num mundo onde não é bem assim que as coisas funcionam, né? Onde é bom eu esconder, porque aí eu vendo no Instagram, né? Vou criar um curso no Instagram, vou criar um livro, um e-book, blá blá blá. E aqui eu estou tendo acesso livremente a conhecimento, conhecimento muito bem embasado, né? É um conhecimento de peso, né? De pessoas que realmente levam muito a sério o assunto, né? Então, assim, eu estou muito grata com a possibilidade de participar, né, desse curso. E eu tenho uma outra atividade que eu fiz enquanto eu trabalhei com os venezuelanos, que eu vou postar no site, aí realmente eu posso realmente fazer um link maior com a questão como trabalhar a migração como inclusão, né, com esse tema esse tema da inclusão. E eu queria falar realmente, na verdade, assim, agradecer a vocês, agradecer, porque eu não sabia que o curso ia ser assim, e fiquei muito contente de ver pessoas tão disponíveis a partilhar as suas experiências. Que lindo. Lu, quer falar? Quero te perguntar uma coisa, Ana. Qual é o nome, quais são os nomes das atividades que tu propuseste? Menina, eu peguei duas, assim, eu achei tão legal que vocês me abriram a cabeça, sabe? Assim, vocês me abriram a cabeça, porque para escolher as atividades, eu entrei no YouTube e fui olhando. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de dinâmicas, eu sempre faço dinâmicas com os jovens, eu tenho um grupo de jovens que eu acompanho. Então, eu sempre gosto muito das dinâmicas, que eu acho que as dinâmicas são formas de integração maravilhosa, pessoas que não se conhecem passam a se conhecer, então aproxima as pessoas. Então, eu falei assim, eu quero ver o que existe na língua espanhola, né? Não quero dinâmicas brasileiras. Então, vou entrar e quero descobrir o que existe. É claro que é um pouco limitado, né? Que era o que tinha ali no YouTube. E fui vendo musiquinhas. Eu falei, assim, nossa, que riqueza. Então, isso assim me deixou muito espantada. É uma dinâmicazinha de uma música que o rapaz canta assim: En la selva encontré un animal particular que ponía uma manito assim, que ponía uma manito assá. Então ele vai fazendo gestos, né? E vai. Então, assim, imagina, eu faço isso num grupo com meninos que são brasileiros e venezuelanos, digamos. Então, é para dizer, olha, esse povo que chega, esse povo é um povo, eles têm uma cultura, eles têm tradição, né? A gente não pode olhar para eles somente como refugiados que estão aqui porque a gente precisa fazer alguma coisa por eles. Não, eles são um povo, eles têm algo a nos dizer também. Então, eu achei bonito por causa disso. E o outro foi um rapaz também que fez ele é provavelmente um professor de música que ensina
ritmos de música clássica fazendo instrumentos com o corpo, né? Então ele usa o corpo, palmas, batidas, dedos estralando e coloca melodias de músicas clássicas e vai fazendo as melodias com, com as crianças. Eu teria que olhar para Mas ver o teu nome, os... só o teu nome, para a gente saber aqui, eu quero saber quem tu és. Ah, o meu nome? O teu nome também, Meu é que Deus. daí a gente pelo Eu menos ajuda a falei atividade. Ana É que Maria tem várias Osmala. Ana Maria, Ana Maria Osmala. tá ótimo. Osmar. Hum, Muito obrigada, Ana. Muito nada. coisa. Muito obrigada, Ana. Muito bom te ouvir. A Diana colocou aqui no chat também, né? Esse processo da gente pensar o outro, ir atrás da atividade, descobrir. Nós um dia chegamos na Casa Bom Samaritano e ensinamos uma música brasileira dessas com gestos. E aí fizemos essa pergunta simples: vocês conhecem alguma canção assim da Venezuela? Aí as crianças, sim, sim, tem uma não sei o quê. Aí elas pediram para colocar na televisão, tem uma TV grande. E aí todo o pessoal da casa, adultos, vieram cantar, porque era uma música super tradicional. E eles estavam tão felizes de nos ensinar. E a gente começou ensinando uma música nossa, né? Então é tão legal isso. E eu fiquei pensando uma coisa agora, que o bom de fazer junto é isso, né? Aprender junto também, que a gente já tem isso, essa clareza com a literatura, e agora com os jogos vocês me deixaram pensando. Em que medida também a gente precisa falar em todas as atividades falar sobre imigração ou evidenciar, porque também pode ser uma opressão para as crianças e jovens migrantes entender, essa pessoa sempre vem trabalhar aqui e traz o tema da É, migração, posso né? falar só um detalhe pequenininho? É porque Claro, eu trabalho num instituto que cuida de mulheres que sofreram violência doméstica. E uma coisa que a gente tenta evitar lá é aquela revitimização, né? Que ela fique contando, né? E eu imagino que deve ser assim também para essas pessoas, né? Tanto a evitar que elas fiquem contando, falando de novo, de novo, para cada grupo que vai se encontrar com eles, cada pessoa, tá. Quem vai, é claro, né, que está fazendo um bem, né? Mas como pode ter atividades que sejam somente lúdicas, sabe? Assim, para as crianças serem crianças, não sei. exatamente. Como é que o acolhimento, a inclusão está presente sem que se precise falar necessariamente, né? Concretizar migração. Não, a gente está trabalhando a inclusão de pessoas aqui e também de idiomas, de culturas. Muito interessante isso, gente. Olha só, são 8h02. Temos a Sayuri e a Ana Rita inscritas. O que que vocês acham da gente fazer aqueles 5 minutinhos? Tá? Temos tempo depois. Quem quiser agora no intervalo, eu gostaria de falar também. Já levanta a mãozinha. Não está conseguindo levantar a mão? Pergunta ali no chat, a gente ajuda. Ou escreve no chat. Eu quero falar, mas não consegui. Tá? A gente está com tempo hoje para isso, para se ouvir, para pensar, construir juntas aqui, então. Tá bom? 5 minutinhos, então? Então tá. Às 8h08 a gente volta.
Oi, pessoal, vamos retornando. Então, sem mais delongas, já vou passar a palavra para a Sayuri, agradecendo a presença aqui também, né? Acompanhou todo o curso aqui, a Sayuri, parceira também, né? Então tá, Sayuri, tá com você. Obrigada, boa noite, eu sou a Sayuri, professora de artes visuais da Escola Parque da 308 Sul, né, que fica em Brasília, para quem não é de Brasília. Trabalhei ano passado na 210 Norte e ano retrasado também. Sou amiga da professora Ana Carolina Souza Castro, né, ela realizou atividades lá na Escola da 210, então eu acompanhei de perto algumas das atividades desse, né, desse projeto, inclusive, né, e eu ganhei o jogo dela, Crianças Protagonistas, que está no site. E a partir desse jogo aqui, que trabalha o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu criei junto com os meus alunos outro jogo, né? Nós estudamos o Estatuto, eles brincaram, né, com esse jogo, adoraram, inclusive a caixa está toda detonada, porque não tem como, as crianças adoraram. E a proposta desse jogo, ele tem uma carta que você pode criar seu próprio personagem, né? Tentei fazer, só que não deu certo. Então, eu tive que criar uma outra estratégia e criar um novo jogo, né? O jogo que eu coloquei lá no site se chama Mapa das Trajetórias, que é mais ou menos o que a gente fez. Então, é uma adaptação, né? Que pode mudar, inclusive, que ela ainda está em processo, né? Esse jogo rendeu tanto que as crianças, elas jogam e querem fazer novos jogos, né? Então, a gente usou os temas principais do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Direito à moradia, alimentação, educação, todos esses temas, e a própria criança, a turma de crianças que eu trabalhei, elas sugeriram que fizesse um mapa, né, que fosse de casa até um lugar que eles gostariam de ir. Aí eu falei, que lugar é esse que você gostaria de ir, né?
E aí eles falaram, não, eu quero ir para o cinema, vamos para o cinema. Eu falei, mas por onde esse mapa vai passar? Então, esse mapa passa pela escola, né? Ele passa por um parque onde você pode encontrar os seus amigos, passa por restaurantes, né? De comida saudável, de comida fast food, e também passa pelo hospital, que são os temas principais que foram tratados, né? Do ECA. Então, todo esse mapa que eles criaram tem essa trajetória até chegar no cinema. E a ideia era que eles chegassem nesses locais, né, escola, hospital, e criassem cartas, né, que indicasse se eles continuariam, se não, uma situação da escola, por exemplo. Teve uma criança que fez uma prova, você tinha que responder 2 questões de uma prova, né, de acordo com ela, o que era importante para ela, né? Ela fez de acordo com o que ela achou importante, que seria o que você está achando desse jogo, né? Perguntas simples que você teria que responder. Se respondesse, avançava casas, né? Ou se não conseguisse, voltaria casas, né? No tabuleiro. E o que mais me impressionou foi que elas próprias também criaram desafios muito grandes, como, por exemplo, no meio da trajetória, elas criaram o bullying, né? Elas falaram assim, aqui se você cai nessa casa, você vai encontrar o bullying, situações de bullying em que elas enfrentariam, né? E o que elas fariam, né? Se elas conseguissem enfrentar o bullying, né? De acordo com aquela cartinha que ela criou, você avançaria casas, voltaria casas, ficaria uma rodada sem jogar. Então, elas criaram essas situações de perigo também, né? Além desses locais de cinema, de hospital, elas criaram o bullying, o perigo e o SOS. O SOS é muito ligado no hospital, né? Então, tudo quanto é situação de me machuquei, vou para o hospital. Eu consegui superar uma situação, então eu avanço casas, né? Não consegui superar, volto casas. Então, elas criaram esse jogo, né? Auxiliei muito, né, nesse processo e eu achei que seria interessante trazer esse jogo aqui também para que, né, em outros contextos, porque as próprias crianças, elas trouxeram coisas do universo delas, né? Então, por exemplo, a gente usou muito o papel para criar as cartas, o papel para criar o tabuleiro, mas os personagens, né, que andam no tabuleiro são tampinhas de garrafa. Então, nos materiais que eu coloquei materiais acessíveis, né? Então, canetinha, lápis de cor, para que elas escrevessem, desenhassem nas cartas ou desenhassem no mapa, e as tampinhas também, né, coloridas, para que elas pudessem andar. E o dado, a gente acabou montando de papel também, né, em vez de um dado real, a gente montou esse papel. Então, achei bem interessante colocar, porque as próprias crianças sugeriram, né, desafios, as próprias crianças contaram um pouquinho da história delas, eu não esperava a do bullying, realmente eu não esperava, e saíram cartas excelentes, maravilhosas, que eu falei, gente, é isso. Eu devia até ter tirado foto para trazer, mas eu achei muito interessante e foi a partir de um jogo, né? Desse jogo que foi desse projeto, né, de vocês, da UNB, né? Inclusive está lá no site, para quem não viu, né? Se chama Crianças Protagonistas. É ótimo, as crianças ficam me cobrando. Tia, deixa eu jogar o jogo das crianças hoje. Aí eu falo, hoje não pode. Então, o mais interessante que eu achei também é que crianças de outras turmas que eu levei o jogo, né, que elas criaram, que as outras crianças criaram, gostaram muito e elas estão propondo novos jogos para fazer, né? Elas gostaram, elas jogam e toda vez que tem um tempinho elas falam, tia, eu quero jogar o jogo da turma, né? Que a gente não inventou um nome ainda, mas elas sempre pedem para jogar mais. Então, além de divertir, contam uma história, né? Então, eu achei que seria interessante para esse contexto também. É isso, gente. Que bárbaro, Nossa. que bárbaro. Que bárbaro. Porque a criança ela tá se deslocando, não é? Também tem essa coisa metafórica, assim, que simboliza o movimento, né, da criança. E é legal isso, né, Luciana, assim, porque muitas vezes a criança acaba falando mais de si, da sua vida, enquanto ela está fazendo outra coisa, por exemplo, jogando um jogo de tabuleiro como esse, do que se a gente vai perguntar diretamente para ela, né? Como é que está a tua vida, enfim, né? Então é maravilhoso, parabéns. Não, muito legal, Sayuri. E eu acho que a gente tem que falar também, se a Carol estiver aqui, ela pode falar também, que a Carol que estava trabalhando e que teve essa ideia, né, de criar o jogo lá na Escola Parque também, na 210, 211.
E também foi inspirado por um outro jogo, que era o jogo das mulheres, criado pela Gina, que é uma professora daqui, que começou a trabalhar com as mulheres, né? O jogo de cartas. Quer dizer, como é que de uma coisa leva a outra e eles se sentem. Isso é o protagonismo, né? Eles sentem, não, a gente pode criar um jogo também, olha que lindo. Muito bom, Sayuri, obrigada, viu? Então tá, vamos passar para Ana Rita. Ana Rita, que bom estar com você aqui também. Olá, boa noite, gente. Primeiro eu vou falar da minha atividade. A minha atividade, ela faz parte para o processo de conexão entre os alunos imigrantes e os alunos não, os alunos nacionais, né? Então, o processo de conexão se chama Vamos Viajar para o Meu País. Acho que foi isso que eu coloquei o nome. E aí a dinâmica em si parte de que cada aluno vai receber uma passagem para o país, por exemplo, se a criança migrante é da Venezuela, a passagem que os alunos brasileiros vão ganhar é para ir para a Venezuela. E o aluno imigrante ganha a passagem para vir para o Brasil. E durante a viagem, aí a gente fica circulando na sala, cada um com a sua passagem, põe uma música que seja bem marcante para aquele país, né? Para fazer aquela relação da música com aquele país. E na hora que chegar nesse país, a gente tem que saber se comunicar, né? A nossa conexão é através do toque, do olhar, da comunicação. Então, a proposta é eles conversarem, falarem um bom dia ou boa tarde, mas no idioma do país que eles foram viajar. E aí eles falam um bom dia ou boa tarde, dependendo do tempo, né, do horário, e falar o seu nome também, se apresentar, porque a gente está fazendo essas conexões, é para aquele início de atividade. Essa atividade faz parte do meu projeto de pesquisa, é uma das minhas atividades propostas para trabalhar a socialização de estudante imigrante e estudante nacional, estudante brasileiro. Então, é uma das atividades que eu propus e ela pode aumentar, por exemplo, você pode criar uma sala como se fosse o país que você está visitando. Aí chega lá, tem materiais, músicas, objetos, e fica muito livre para poder criar outras coisas. Mas para o meu planejamento era de uma outra forma, então era só essa pincelada. Mas você pode criar salas de vivências, que eu acho que seria o mais interessante. Porque vocês falaram muito, e dentro do meu estudo eu percebo muito a importância dos alunos brasileiros saberem desse aluno imigrante que está chegando, e a gente só valoriza, respeita aquilo que a gente conhece. Então, esses alunos que eu estou trabalhando com eles, eles estão conhecendo muito sobre a Venezuela, que os alunos são venezuelanos, então eles agora começam a valorizar as coisas da Venezuela, eles querem falar em espanhol, eles adoram fazer uma interpretação das palavras do português para o espanhol. Então, assim, a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Então, eu acho que o processo da conexão inicial parte disso. Então, a minha ideia era essa, uma conexão inicial. E falar um pouquinho do curso, eu já falei isso para a Luciana ontem, que eu estava na atividade que ela estava, na mesa redonda, e simplesmente, para mim, é maravilhoso. Eu saio literalmente emocionada, com os olhos cheios de lágrima. A oportunidade, primeiro, de eu poder falar espanhol, que é um idioma que, para mim, é precioso para a minha vida, e de poder vivenciar a importância e a sensibilidade da gente pensar a questão das migrações dentro do nosso país, que era algo que eu nunca tinha parado para pensar. E pensar hoje, viver isso e saber que tem tanta gente trabalhando e que é tão pouco divulgado. Eu que sou da Secretaria de Educação aqui do DF, eu sou uma orientadora educacional que trabalho com essas relações, as pessoas em si. Eu não estou tanto na regência de sala, eu não sou uma professora que elabora atividades, mas eu estou na relação pessoal, eu faço essas conexões pessoais. É maravilhoso. É o que a Ana Maria falou é aquilo que ela está dizendo. Toca no coração. O poder divulgar com a gente. É igual ela disse. Hoje, tudo que a gente vai querer olhar, mandando tantos reais, fazendo a inscrição. Aqui a gente está distribuindo conhecimento, compartilhando as ideias e compartilhando ideias de uma forma onde tem gente de todo lugar. A Ana, que era de Portugal, ela fez eu ficar com saudade de escutar o português de Portugal, que a minha faculdade é lá. Então, assim, eu sou uma imigrante lá, então, obrigada. É a palavra que eu quero dizer assim, obrigada por este momento que nós tivemos.
A Gilca tá com o microfone fechado, minha flor. Não, eu só estava aqui também emocionada com as coisas que ela falou, né? Com a tua conexões, né? Acho que é tudo que a gente precisa nesse mundo, né? De tanto, como é que é? De tanto desencontro e isolamento, né? Conexões. É lindo. O título que ela colocou é assim: Vamos viajar ao meu país? É o título da atividade dela. Eu estou querendo destacar os títulos, primeiro porque eles são muito interessantes e também porque ajuda as pessoas a irem lá buscar, né? Que eu acho que o sentido dessa roda aqui também é um pouco de dar uma notícia, de convidar as pessoas para irem lá conhecer essas propostas, né? Parabéns. Muito bom, obrigada por compartilhar aqui com o grupo todo, Ana Rita. Para a gente é muito importante também, né? E já te passo, Lígia, a palavra. Eu estou lembrando, e a tua atividade me lembrou de algo que a Andréia Zamur, do Acnur, falou ontem, da Acnur, que ela disse assim, e acho que tem a ver com o que a Ana Maria falou, enfim, com o que nós estamos levantando aqui, cuidar com a vitimização, né? E ao contrário, valorizar também, porque assim, muitas crianças vêm numa situação imposta de uma migração forçada, um deslocamento forçado, um refúgio, mas elas têm muita saudade, elas têm vontade de voltar, né? Então, assim, por que que a gente quer voltar? Então, a gente saiu por uma questão, mas a gente quer voltar. Se a gente pudesse, a gente voltaria. Então, vamos viajar para lá. É tão bonito isso, né? Às vezes um país está em guerra, está passando por uma situação, mas é o meu país e eu gostaria de voltar. Tem coisas lá, tem pessoas lá. Muito bonito isso, Ah, né? Simone, é difícil. Não é coisa fácil, não. Mas a gente vai levando da maneira que dá. Tem um E a microfone Bela dizendo, aberto aqui de nossa, novo, ó. e a Bela, eu tô vendo aqui, uma amiga aqui em casa lá. Vamos Mas ver se ela até tão boas as consegue. palavras que essa pessoa está falando, né? Sem saber que a É. gente está ouvindo. Bom, então tá. Vamos passar para Lígia, então. Lígia, tá com você. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Lígia, sou do Rio de Janeiro, sou professora. A minha atividade é assim bem simples. Eu sou contadora de histórias, então eu fiquei pensando o que que eu poderia fazer para ser uma coisa bem leve. E como eu também trabalho com educação especial e inclusão, eu queria que fosse uma coisa assim semelhante com a ideia da inclusão, que é ser leve, assim bem light, sem que você fique dizendo, olha, eu tô te incluindo. Então, eu fiquei assim, queimando a mufa, né? Pensando, o que que eu posso fazer para não ser assim tão gritante? Porque também eu convivo com uma criança apenas, eu nunca cheguei a trabalhar assim diretamente, eu convivo com uma criança que é uma migrante do Haiti, uma criança extremamente alegre, feliz, e a gente aprende muito com ela, e ela já tirou de letra, se você não disser que ela é haitiana, parece uma brasileirinha. E isso ensina muito para a gente. Como é leve, como o ambiente onde eu convivo com ela foi tão acolhedor com ela e com os adultos, né? Tem outros adultos também, mas ela é a única criança que a gente convive mais, que se tornou natural. Então, a minha proposta é baseada na história que se chama Festa no Céu, que até a Ana Maria Machado já recontou, mas é uma história, né? Que a gente tem vários finais. E um dos finais que eu mais gosto é o final, não sei se vocês já conhecem essa história, acredito que sim, né? As professoras. É o final em que a tartaruga, ela chega na festa do céu e ela começa a comer tudo que tem de gostoso e não deixa nada para ninguém. E isso, sempre que eu trabalho, eu uso essa história, eu gosto de falar sobre o egoísmo, que é uma coisa tão natural nossa, né? A gente nasce com isso e a gente vai crescendo e vai aprendendo a controlar, porque a gente é egoísta até o final. Mas a gente vai aprendendo como lidar com isso. E a criança não tem essa capacidade. Então, ela está ainda, né, amadurecendo e a gente vai ensinando aos poucos como lidar com isso. E aí eu sempre gosto de usar isso e eu pensei, poxa, essa é uma história que vai ser bacana, porque dá para trabalhar de diversas formas, até com adulto eu já usei essa história para fazer dinâmicas. Então, eu pensei nessa história para trabalhar a questão do tratar bem aquele que está junto com a gente, de receber bem, de não pensar só em mim, mas sem que eu deixasse claro que, olha, você tem que tratar bem o estrangeiro,
Você tem que tratar bem a pessoa que veio de fora. Ai, que coitadinho, ele tá aqui, não tem nada. Olha só, isso é tão chato, tão desagradável. E em todas as situações, né? E aí eu pensei isso, poxa, como fazer de uma forma natural que até mesmo a criança sinta como se ela estivesse na própria escola dela, ouvindo uma historinha contada pela professora dela, sem que ela fosse o centro das atenções. E aí eu fui viajando, né? Dá vontade de a gente escrever um monte de coisa, mas eu tentei, assim, ser breve e retratar o que era a minha ideia, né? Que a gente pudesse tratar no dia a dia mesmo, e um destaque que eu quis colocar, que a gente pudesse até usar, quem tiver o livro com essa história com um final diferente, ou slides, eu não consigo lembrar agora qual era a palavra, me fugiu, mas usava muito essas imagens, tem uma palavra específica para isso, a gente fazia tipo um livrão sem palavras, eu não consigo agora lembrar o nome, só com imagens. E não necessita, independente da língua, a gente entende o que está sendo contado, né? Mesmo que a gente vá arranhar aí um português com espanhol, um negócio meio doido, ou até mesmo a criança que está tentando entender, ou aquele. Porque são tantas, né? Às vezes a gente foca no espanhol, mas são tantas, né? Então, tem uma criança que às vezes já tem um conhecimento, arranha um inglês, não importa. Que no caso, essa menininha aqui, ela fala francês, ela fala o crioulo. E aí, às vezes, quem tem o melhor conhecimento de francês joga uma palavrinha ou outra, ela fica toda feliz. E aí, com as imagens, a gente pode comunicar com qualquer um. Então, a ideia seria que a gente usasse, né, essas imagens para comunicar essa ideia do trabalhar isso, de não ser egoísta, de pensar no colega. E eu foquei nessa palavra do egoísmo, que eu acho que é muito nossa aqui, né? Não sei, pelo menos eu acho que é muito aqui do brasileiro, né? A gente usar essa palavra, olha, não seja egoísta, olha, vamos compartilhar com o coleguinha. E eles mesmos, quando a gente faz esse apontamento no final, vocês acham que a tartaruga foi legal o que ela fez? O que vocês acham? Não, o que ela fez? Ela foi egoísta. E ali as crianças vão compartilhando, né? Então, a ideia dessa atividade é essa, que a gente possa, de maneira leve, natural, tratar isso, essa questão de ser receptivo ao outro, independente de quem seja, de tratar bem, de pensar no outro. A ideia é essa. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Que delícia te ouvir, Lígia. Muito bacana. É tão bom, né? A gente ouvir as pessoas. Ai, muito legal. Essa história é ótima, né? E nós somos apaixonadas por histórias, né? Todo mundo aqui da rede adora histórias. Então, como as histórias por si só, como você diz assim, elas mesmas, naturalmente, a história ela já traz, né? Uma série de questões que vão ficar ali, né? A criança, como a gente, ouviu histórias e de vez em quando elas voltam, elas passam a participar do nosso, não só do nosso imaginário, mas da nossa realidade, da nossa prática, da nossa vivência cotidiana, né? Muito legal. E legal isso que você está trazendo também, que traz uma outra camada que a gente fala assim como se fosse crianças imigrantes fosse uma categoria, mas a gente tem também crianças imigrantes. Dentro de crianças imigrantes, né, tem N, enfim, características, né? São crianças, por isso, são jovens, tá? No plural. Então, assim, nós temos, por exemplo, uma criança que nós acompanhamos, que é uma imigrante, indígena, e ela também é surda, né? Então, ela é uma pessoa com deficiência. Então, quer dizer, ela também tem uma série de questões ali. A gente sabe que tem diferença entre a pessoa migrante negra, a pessoa migrante indígena. E nós fizemos uma atividade com os jovens, que eu acho que eu mencionei com vocês alguns encontros atrás, e que eles trouxeram não só a questão da xenofobia, eles falaram favoritismo. Os professores às vezes demonstram favoritismo por uma pessoa que se veste de um estudante, uma estudante, isso no ensino médio, que se veste de um jeito, que tem a pele mais desse jeito, que tem uma postura assim assada interessante. Eles trouxeram. A gente nunca tinha pensado nesse tema. Interessante, né? Mas muito bom, Lígia, muito bom. Ali a Ana Sarzeto. A Ana está falando, Kamishibai, uma forma de contar histórias com apoio visual. Isso mesmo, é um livro, né? Vou anotar.
Aham. Essa palavra. Eu assisti uma vez uma contação de histórias, aham, Kamishiba, ela colocou ali no chat, com sequência de Ah, tá bom, tá, imagens. não consegui achar. Joia. Pessoal, acho que não tem mais ninguém inscrita. Pessoal da rede, o momento é agora. A gente tem aí meia horinha. Hoje a gente está com tempo dilatado. Olha que coisa boa, né? É que a gente queria, a gente achou assim, ó, a gente se colocou a tarefinha, né, de ler todas as atividades, e é tão legal, e tem tanta coisa tão legal, que a ideia era que esse momento aqui, vocês pudessem, tipo assim, olha o que que eu fiz, olha o que que tem ali, sabe? Para dar um gás, assim, para animar as pessoas a irem olhar esse material rico, né? Então, quem puder contar um pouquinho, é legal. Tanta música, gente, tanta cantiga, tanta brincadeira cênica, tanta. Meu Deus, tá demais. Jennifer, não A é a Aline gente tá. ali? É a Aline que tá com a mãozinha Ah, é a Aline, então. levantada. Aline, querida, boa noite também, seja bem-vinda. Tá com você a bola. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, assim, eu tenho aprendido demais com a rede. Eu trabalho com crianças, né? Trabalho em escola pública, com educação básica. Não trabalho diretamente com crianças migrantes, mas tenho aprendido imensamente sobre as infâncias. Bom, a atividade que eu coloquei lá é uma atividade muito conhecida para quem é do teatro, chama Blablação ou Gramelô. E a ideia dessa atividade é estabelecer um diálogo com uma língua totalmente inventada. Então, o que eu acho interessante nessa atividade, primeiro que coloca todo mundo ali num estado de igualdade. Então, a gente está inventando uma língua nova, que nem eu conheço, nem a pessoa que vai dialogar conhece, e também exercitando formas de se comunicar para além da palavra. Então, para ficar clara a comunicação, você tem que dar a entonação da fala, as pausas, né? Usar os gestos. Então, eu acho interessante. Essa, inclusive, foi uma atividade que a gente fez numa oficina piloto, né? A gente começou essa oficina piloto para os professores, uma oficina que foi pensada pela rede lá atrás. E aí a professora, na hora de explicar, né, como seria a oficina, ela começou a falar uma língua totalmente inventada. E aí as pessoas começavam, eu acho que é francês, né? Porque tem essa tendência de querer determinar, não, acho que é inglês que ela estava falando. Então, eu acho que tem essa coisa também de se colocar no lugar do outro, assim, como é ruim você falar e não ser compreendido. E essa coisa de você pensar como que a comunicação ela também está além da palavra, ela está no gesto, né? Tá em tudo isso. Então, aí eu coloquei lá no nosso acervo colaborativo, eu coloquei um vídeo para quem não é do teatro, para que fique mais claro como que você pode executar essa atividade com o público em geral. Acho que dá para fazer com crianças, com adultos. Então, você pode colocar duas pessoas em diálogo. Você, como mediador, pode criar uma provocação. É um diálogo dentro de uma igreja, é um diálogo num supermercado. E aí você vai criando provocações para esse diálogo e você pode ter um tradutor também. Você pode ter uma terceira pessoa que vai traduzir, colocando numa língua conhecida ou também numa língua inventada. Então, eu acho bacana essa coisa de colocar todo mundo em pé de igualdade e de exercitar outras formas de comunicação. E é isso, muita gratidão pela oportunidade, viu, gente? Um beijo. Além de que se criam situações engraçadíssimas, né, Aline? Engraçadíssimas. E também eu acho que o riso tem esse poder de transcender as diferentes linguagens e as diferentes culturas também, né? Sim, essa atividade é muito legal, Aline. Que bom que você colocou lá. E eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que, pensando até, né, no que eu falei no início, as atividades de inclusão, elas podem ser de inclusão para todo mundo, né? Independentemente do público, e aquilo.
porque cada uma de vocês que colocou lá estava pensando nisso, né? Então, nossa, tá tão rico mesmo. E foi muito legal, né? A gente faz isso às vezes, nesses contextos, né, Aline? De chegar, tipo, dando uma aula, só que falando essa língua estranha, né? E aí as pessoas começam a se perguntar, tá, mas o que que tá acontecendo? E aí sim a gente vai revelando, né? Enfim, pode ter vários desdobramentos aí. Quem mais, gente, que gostaria de abrir o microfone, compartilhar um pouquinho com a gente ou comentar alguma coisa? Acho que hoje a gente está assimilando, né? Eu vou contar para vocês uma atividade que eu acho que não está ali, eu não coloquei, né? Eu fiquei só olhando tudo. Que eu aprendi com uma pessoa muito importante na minha vida, que se chama Gilca Girardello. E ela tinha um grupo que se encontrava uma vez por mês na igrejinha da UFSC, que é um centro cultural. E era um projeto que era um projeto assim comunitário, né? Tinha um viés ali para a terceira idade, mas quem quisesse ir podia ir um sábado por mês lá ouvir e contar histórias. E ela passava um limão e cantava uma música. E essa música do limão a gente usa em tudo que é atividade. A gente até, as meninas que estão aqui comigo, Ana Lu, Carol, a Bel, a gente pode escrever lá e colocar. Tem até um vídeo que a gente tem com as crianças, está no outro site, no site das crianças protagonistas. A gente pode puxar para cá, que era do projeto anterior, acabou ficando no outro site. Mas está no nosso site das infâncias, está em projetos parceiros ou parcerias. Aí vocês encontram. E é uma música assim, a gente vai passando um limão. Canta! Canto? Tá, eu ia explicar, a gente vai passando um limão. Aí eu tenho que te contar uma coisa, não sei se tu sabe, que a gente modificou, acho que foi a Carol com os meninos, modificou uma partezinha, que é isso, né? Quem conta Claro. um conto, quem canta uma canção vai modificando também. E aí passa o limão no ritmo da música, quem fica com o limão conta uma história. E aí, assim, é muito legal o que a gente faz com as crianças, e às vezes eles não querem contar. Estão com vergonha, ou é isso, tem a questão do idioma. Então, por exemplo, com as crianças da Casa Bom Samaritano, elas riam muito, né? Ai, ficava com limão, jogava o limão uma para outra, riam muito. Aí a gente falou assim: e uma adivinhação, uma questão, sabe? Uma charada. E aí eles adoraram fazer charada, por exemplo. Então, quem ficava com limão fazia uma charada para o outro. Aí também tem grupos que dizem assim: não, quem fica com limão tem que pagar uma prenda, ao invés de contar uma história. Aí eles adoram contar, dançar conga. Conga, conga, gusta, milonga. E aí eles acham, assim, aí é divertidíssimo. Todo mundo vai e a gente também. Mas a música é assim, bem, de uma forma bem simples, né? É assim: o limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. E no meio do caminho a pessoa pegou. Lembra que a gente cantava, Gilca, Princesa, né? E aí um dia, aí eles começaram a reclamar, a criançada, e virou a pessoa, pegou. Aí não tem nem gênero definido, né? Então já fica mais inclusivo ainda. Então, a gente podia fazer, se a gente estivesse aqui presencialmente, passar o limão. Mas quem quer ficar com o limão? E falar um pouquinho mais, comentar alguma coisa, trazer uma ideia, né? Pensando assim, hoje é o nosso último encontro, nós vamos continuar em contato. Agora a gente vai, né, pegar a lista de presenças, nós vamos emitir os certificados pela UDESC, projeto de extensão, com a professora Viviane Beinecke, que está aqui com a gente, muito generosamente se ofereceu para emitir os certificados, que a gente sabe que a burocracia das nossas instituições não é fácil, mas é importante a gente ter um certificado, né? Então,
Nós, assim, já estamos fazendo, né? Já temos as tabelas com todos os dados de vocês. Nós estávamos só esperando esse último encontro para passar para a professora Viviane os dados para emissão. Então, a gente acredita que em algumas semanas, né, Vivi, a gente consegue mandar. Nós vamos mandar por e-mail para vocês. E vocês também fiquem à vontade, assim, para ficar em contato com a gente. Quem quiser se aproximar mais da rede. Só para explicar também, enquanto vocês estão pensando que vocês querem trazer mais, a nossa rede, como eu falei lá no primeiro encontro, ela surge, já eram pessoas que já trabalhavam, né, juntas, já se conheciam, mas nem todas se conheciam todas. E aí a gente começou a trabalhar mais coletivamente. E ela surge de um edital do CNPq em 2022 chamado Pró-Humanidades. Os editais normalmente eles duram 24 meses. Então esse do CNPq estaria acabando agora em dezembro. Eles prorrogaram por 1 ano, mas não aumentou o recurso, só o edital. O que é bom, nós vamos publicar um livro da rede no ano que vem, a gente continua, mas a gente, por exemplo, não vai mais ter bolsistas. Então, agora, como é que a gente está? Acho que é bom também compartilhar isso, né? Gilca, Vivi, Cata. A gente está correndo atrás de outros editais, porque a gente precisa ter recurso, né, para manutenção de um site. Olha, as meninas trabalham aqui com a gente, Diana, Bel, elas são bolsistas e são super capacitadas, muito mais capacitadas, inclusive, do que a gente pode pagar com as bolsas, né? Mas, assim, é bom trabalhar com profissionais, né? Pessoas tão dedicadas. E então a gente está nesse momento agora, correndo atrás de outros editais, o projeto continua, a rede continua, e todo mundo é bem-vindo aí para colaborar. A gente vai fazendo essas colaborações, assim, eu com a Gil, que em algum momento, eu com a Catarina, a Viviane, com a Cecília, a gente vai fazendo esses encontros. E eu acho que a gente está cumprindo muito bem uma meta que nós tínhamos nos proposto, que era fazer as pessoas que trabalham com infâncias migrantes no Brasil se conhecerem, se não pessoalmente, mas conhecerem o que que elas estão fazendo, porque tem muitas iniciativas maravilhosas, não só no Brasil, né, também. A gente tem a Ana aqui, a Cecília está em Portugal também, temos colegas na França, na Suíça, no Japão, enfim, saber o que que as outras pessoas estão fazendo, porque é muito inspirador, né? Então, muito obrigada também, de novo, por estarem aqui com a gente, construindo juntas aqui, né, esse processo todo. Que bom, Ana. Essa é a ideia, né? Da gente estar junto, e é um grupo muito poderoso, somos praticamente todas mulheres aqui, né? E a gente valoriza muito isso. Tem um protagonismo, mas a gente não tira a voz uma da outra, né? Ao contrário. A gente não disputa a voz uma com a outra, né? A gente deixa silêncios de repente também. É bom isso também. Fico pensando, será que porque a gente disse hoje vamos priorizar quem não é da rede, tá? Mas eu acho que agora era um momento, não é, de que quem é da rede, sabe? Cátia, Viviane, Cecília, todas as meninas aí da rede, acho que era um momento também, né, de quem quiser dizer alguma coisa nesse momento era bem bom. Já que a gente está fechando também, né, esse ciclo tão intenso, profundo que a gente tem vivido, né? Eu tenho duas coisinhas para falar, mas depois. Vai lá, Diana. Muito bom. Obrigada, Lu. Bom, eu só queria agradecer pela oportunidade aqui. Eu não sou professora de crianças ainda, acho que não, provavelmente não vou ser, mas eu tenho uma filha de 5 anos que é colombo-brasileira. E ela fala o espanhol dela, ela tem interação ali com as crianças brasileiras, mas ela começou a frequentar a escola quando ainda falava só espanhol. Agora ela fala português super bem, melhor do que muita gente. Mas eu acho que essa questão assim de valorizar os saberes, valorizar
o contato que as crianças trazem de outras culturas também é muito importante. E a partir de tudo que eu experimentei, vivenciei ao longo dessas 5 aulas, eu fiquei pensando muito assim na escola, na questão escola, porque ela agora está indo para o ensino fundamental, né? E agora a troca de escola, não é mais ensino infantil, não sei o quê. Aí a gente tem procurado exaustivamente. Moramos em Santa Maria, que não é uma escola, não é uma região assim, uma cidade muito grande, assim, que proponha muitas coisas diferentes para além do tradicional. E a gente está ali nessa empreitada de procurar uma escola, buscar uma escola que realmente acolha as crianças, que valorize o que elas têm para falar. Então, agora eu já entro com um olhar diferente, vendo aí o protagonismo infantil, se lá vai ser uma criança protagonista ou vai ser simplesmente um número ali. Aí a gente está optando por escolas onde tem menos crianças também, onde o contato professor e família se dá mais diretamente. Então, tudo isso que aconteceu bem na mesma época, então eu gostaria também de agradecer, porque eu sempre fico assim, depois da oficina, pensando, né, atividades lúdicas, pedagógicas, que incluem a minha criança, que incluem outras crianças também, porque a nossa grande preocupação era a questão da língua, né? Porque ela entrou na educação infantil falando apenas espanhol. E ela pegou o português muito rápido, para nossa surpresa, mas ainda assim, ela nunca foi questionada lá na escola sobre uma atividade. Vamos aprender com a Emma, o que que a Emma sabe, como é que é o país que a Emma tanto visita, a avó da Emma, sabe? Então, eu achei muito cuidadoso, assim, essa atividade, se vendo as professoras, a maioria, né, são professoras falando. Eu fiquei muito inspirada, assim, muito incentivada a ouvir mais o que as crianças querem nos falar, né? Às vezes eu fico assim, trabalhando, a Emma está falando e eu fico, tá, eu vou focar realmente no que ela está querendo me dizer nesse instante. Então, eu acho assim, muito produtivo, muito inspirador, tudo que vem acontecendo nas últimas 5 semanas. Achei muito legal. Como eu disse, amanhã eu vou dar uma palestra lá e gostei bastante da atividade do Blablação. Nunca tinha ouvido falar, até porque aqui tem pessoas de todas as áreas também, né? Tem pessoal do teatro, tem pessoal contador de histórias, tem pessoal da pedagogia. Então, se cruzam essas visões, essas bibliografias, eu acho assim muito válido. Então, só queria agradecer mesmo, tá? Tem alguém no chat que disse que não conseguiu levantar a mão. Deixa eu ver, eu É não a estou enxergando. Viviane. Sou É a eu Viviane. Ah, tá. Vai lá, Vivi. que me inscrever. Então, boa noite a todas e todos, né? Eu também quero dizer que estou aprendendo muito com essa rede, né? Eu entrei na rede pela via de uma orientanda, né? A Cecília, ela não pôde ficar hoje, até o final. E é uma felicidade, assim, né? Eu sou da área de educação musical, então estudando questões sobre criatividade e interculturalidade, né? A gente foi indo, né? E a Cecília focou especificamente na questão, né, de migrações e está desenvolvendo uma tese sobre isso, né? E eu, então, estou aprendendo também, né? Porque a gente vai embarcando junto. E queria, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, né? Que eu acho muito bacana, que é uma ideia da Cecília, né? Que ela trabalhando com crianças migrantes aqui em Florianópolis. E vocês citaram algumas questões sobre o idioma, né? E a riqueza, assim, né? De a gente trabalhar com línguas inventadas. Tem um livro muito bonito que é sobre palavras que querem dizer coisas, né, de diferentes países, e palavras que têm sentidos muito poéticos, muito bonitos, que em outros idiomas não existem. A gente sempre fala da nossa saudade, né? E esse livro é um compilado de palavras do mundo, assim, é lindo e é um livro que tem em muitas línguas, né? E também com essa questão do idioma, né? A gente no Brasil nós temos tantos idiomas indígenas, né? E a gente
né, pensa sempre no português e daí no espanhol, e na área de música é uma riqueza muito grande, né, o trabalho com músicas e culturas indígenas, pensando também como um modo de integração e de descentralizar as línguas também, além da importância de valorização, né, das nossas tantas culturas indígenas, né? A gente tem na área de música trabalhos muito importantes sobre isso, vocês devem conhecer, né, de Magda Pucci, por exemplo, está nas indicações ali do material do curso, vocês conseguem acessar, sabe, as músicas com gravações, com muitas informações. Então, acho que também é uma via de acesso, assim, muito bonita na área de música, que nos oferece muitos recursos, né? E que a Cecília vem explorando de um modo muito, muito bonito, muito interessante, assim. E queria deixar essa ideia aqui também, né, para o grupo. Obrigada, Vivi. A gente aprende muito umas com as outras, né? A gente nem dá conta de tanto que a gente aprende. É muito bom. A Catarina está ali também com a mãozinha. Só queria. Estão me ouvindo bem, gente? Eu queria agradecer também, né, ter partilhado, né, dessa rede, conhecido gente tão bacana, gente. Isso acho que é uma das coisas mais fantásticas, né? A gente poder conviver e aprender tanto com coisas tão diferentes, que o mundo acadêmico às vezes é tão duro, né? E o mundo das migrações é tão duro que levar um pouco de leveza é tão importante. Mas eu também gostaria de dizer que eu fui educada numa escola, sou descendente de imigrantes italianos e na minha família se falava o dialeto. Quando eu fui para a escola, tudo que eu aprendi aqui eu não tive, né? De aprender a valorizar a fala. Todo o dialeto italiano ele era desvalorizado, a gente era muito assim, muito repreendido quando falava o dialeto. Tinha que falar o português, tinha que escrever o português, que eu acho também que era um momento histórico específico, né? Então, eu aqui também me vi em muitos momentos, nas experiências, nas questões, de como é importante esse caminho de valorizar o que a diversidade que a criança traz. E também como mãe, né, e nos aprendizados assim mais pedagógicos. Hoje eu estava falando para uma amiga, nossa, se eu tivesse aprendido algumas coisas aqui antes, eu teria agido diferente com meus filhos. Então, também essas questões, a gente também revê alguns itinerários, né? Porque eu aprendi muito sobre questões pedagógicas, que eu estava tão longe, né, disso. Então, só agradecimento mesmo pela troca de experiências e tomara que a rede continue, que a gente mantenha o trabalho, as atividades. E o livro vem aí depois, que está maravilhoso, gente. Está fantástico. Então, só agradecer para todo mundo. Tá, então eu vou falar rapidinho também para depois passar a bola para a Lu, tá? Que estamos chegando na hora de terminar. Gente, assim, ó, eu entrei na rede a convite da Lu, né? E o projeto já estava pronto, tá? Então eu fico bem à vontade para saudar, para elogiar, para vibrar junto com a proposta dessa rede, porque assim, ó, trazer arte e trazer brincadeira para trabalhar com questões graves, como é a questão da demanda das crianças migrantes e imigrantes refugiadas no Brasil de hoje, tá? É aquilo. Eu acho que todo mundo que está aqui, né, meninas? Acho que todo mundo que está aqui sabe da importância, assim, ó, que se, tipo, sem arte e sem ludicidade a gente não consegue nada de verdade, de profundo, né, para mudar o país, para melhorar a vida das pessoas, né? Então, assim, parabéns, né? Eu queria te parabenizar, tá, Luciana? Eu sei, assim, ó, que na verdade a emoção que eu sinto de tudo que eu aprendi, as pessoas que eu encontrei, as pessoas que eu conheci, novas amizades que eu fiz aqui dentro dessa rede, tá? Então, assim, o agradecimento é imenso a todo mundo, mas eu queria personalizar na Luciana nesse momento, tá? E também queria dizer assim, ó, meu trabalho é mais assim na área da pedagogia mesmo, da educação, de modo mais amplo, né? E eu fico pensando assim, tudo que está sendo trazido aqui para pensar a gravidade, a dramaticidade da questão das crianças imigrantes, tá? Das crianças migrantes,
quase tudo isso serve também para trabalhar a escola de modo geral, né? A escola das crianças, porque a escola está cheia de diversidade, né? A Vivi falou agora das crianças indígenas, tem o preconceito linguístico, a Catarina também falou, sabe? Assim, as pessoas que vêm do interior falam com sotaques diferentes, todos os tipos de diferenças, de desigualdades e diversidades. Eu acho que o material que está sendo reunido aqui, não só material concreto, mas o material assim sutil, espiritual mesmo, né? Que está sendo trazido aqui, ele é de uma imensa importância para a educação de modo geral, né, das crianças. E aí, uma última coisa que eu queria dizer é assim também, ó, quando, eu não me lembro quem que falou, se foi a Juliana, enfim, alguém falou assim, pois é, o que está sendo, a Ana, né, que está sendo trazido aqui de uma forma gratuita, né, em vez de ser só para ganhar clique, para vender curso e tal. Isso é verdade, né? Mas é verdade porque houve um edital público, não é? Dentro de uma universidade pública, uma grande rede de professoras que são ligadas a universidades públicas, ou seja, isso, eu acho que esse curso mostra a importância, né, dos espaços públicos, dos editais públicos, das políticas públicas, né, para que elas possam ser bem trabalhadas, né? Então, assim, queria destacar isso mais uma vez e assim, ao passar a bola para a Luciana, eu quero passar assim com o maior amor e admiração, tá, querida? Celebrando, né, essa parceria e te dando os parabéns. E ao dar os parabéns a ti, dar os parabéns a toda essa rede linda e a todas vocês que chegaram aqui até o final bravamente, né? Algumas foram ficando pelo caminho por suas questões, né? Mas assim, a vocês todas que estão aqui, assim, muito obrigada por tudo que eu aprendi com vocês. Obrigada, Gilca, querida. É tão bom a gente estar com as mestras que vieram antes, as mestras que vieram depois, porque a gente continua aprendendo com as nossas alunas também, né? E é tão bonito isso. Então é isso, assim, gente. Muito obrigada. Eu realmente termino essa oficina muito satisfeita. A gente tinha se colocado várias metas bem ambiciosas, né, com esse projeto. E a gente está chegando assim nesse final de semana. Eu acho que depois, claro, vem o livro, como disse a Catarina, o livro está muito bonito, tem as contribuições mais acadêmicas e tem contribuições poéticas, visuais, memorialísticas. E vamos lá, a gente vai divulgar para vocês daqui a pouco, assim, ainda tem um processo, né? Mas agora, nesse final de semana, com a Comigrar, a gente se aproxima, né, de algo muito concreto, que nós vamos, eu não sei se a gente chegou a comentar com vocês, vou falar mais um minutinho, que assim, nós assumimos a programação, então, infanto-juvenil da Comigrar, que eu acho que não aconteceria se nós não tivéssemos proposto ao Ministério da Justiça, foi muito bem recebida, e nós dissemos, nós não queremos só que as crianças fiquem ali, nós queremos que as crianças tenham algum momento de voz no evento. Então, no sábado à tarde, nós vamos fazer um cortejo com as crianças, com as reivindicações das crianças. De tarde, a gente vai ter uma oficina de cartazes, elas vão produzir os seus cartazes, as crianças, os jovens, vai ter música, vão ter umas birutas, tem muitos artistas, a Jennifer, nossa companheira de rede, vai trazer a palhaça dela, que é a Juliette Brioche, que vocês viram um pouquinho aqui que ela falou. A Juliette Brioche vai conduzir o cortejo com a gente. Então é isso, com arte, com brincadeira, com sorriso, mas com reivindicações sérias desse público que é 30, quase 40%, né, da população em deslocamento e que nem sempre é ouvida como merece. Então, acho que a gente está conseguindo, né, chegar nisso e a gente conta com vocês para continuar nessa luta também com alegria, com leveza, com poética, né? Para falar de coisas sérias também com as crianças. Obrigada, gente. Obrigada, parceiras de rede. E vocês, juntem-se a nós também. Já estamos, né? Juntas aqui. Tá bom, gente? Então, um bom descanso, tá? E a gente vai se dando notícias aí. Um beijo. Ah, vamos fazer uma foto? Todo mundo abre a câmera? Bora!
A Diana, que é a nossa especialista. Gente, o certificado, como nós falamos, ele só a partir de agora que a gente vai lançar, tá? Então ele vai demorar aí, talvez, né? Umas semaninhas, mas vai sair direitinho, tá? Obrigada para todo mundo que está tá, colocando. gente? Para Oi. fazer. Peço assim que vocês tenham um pouquinho de paciência com o certificado. Vocês sabem, final de semestre, não temos pessoas que façam para a gente mesmo que faz, então leva um tempinho, tá? Mas vai ficar pronto antes do Natal, garanto. Eu acho que antes ainda. Mas por isso vocês ainda não conseguem acessar o sistema também. Mas não se preocupem que a rede tem o e-mail de todo mundo, tá bom? Mas é bacana que é um certificado eletrônico, então ele vale, né? Ele tem uma assinatura digital, então ele vale, não precisa ser aquele papel, né? Ele vale como um documento assinado, assim, né? Eletronicamente, pode ser certificado na rede, tá bom? Mas vai demorar umas semaninhas. Isso, lembrando que vai ser um certificado de 40 horas, porque nós sabemos também, né, que é uma carga horária importante também para quem é professora, né, enfim, para as estudantes, para todo mundo, né, porque nós tivemos muitas sugestões de bibliografia, de vídeos, né, de material complementar que vai ficar para vocês, né, lá. Então, tá bom? Vamos fazer uma foto? Quem puder abrir a câmera aí. Fazer cara linda, pessoal. Vamos lá. Isso, a Diana, nossa especialista aí. Prontinho por um lado. Espera aí que são duas telas. São duas telas, isso. Mais uma. Prontinho. Agora Então tá. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Bom descanso para todo mundo, tá? Estamos juntas aí.